No universo de Chainsaw Man, os demônios são os principais antagonistas e também a maior força que existe dentro da obra, sendo também criaturas únicas e extremamente poderosas que representam os maiores medos da humanidade, sendo que quanto mais medo causar, mais forte é o demônio. Por exemplo, Apocalipse. Quanto mais pessoas no mundo tiverem medo de um apocalipse, mais forte tende a ser o demônio que leva a essa característica. E por isso no vídeo de hoje, vamos conhecer os 10 demônios mais poderosos que existem dentro do universo de Chainsaw Man. Então é isso, sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo e bora pro vídeo. Vamos dar início com o nosso 10º lugar e temos o demônio da bomba. Eu acho que para todos, uma bomba é significado de muito medo, principalmente dependendo da potência de quão perto ela está de você. Como Chainsaw Man se passa no Japão, o medo de bombas é ainda mais apavorante, devido aos infelizes ataques de bombas nucleares que o país sofreu no passado. O demônio da bomba dentro da obra é um híbrido que possui o corpo de Reese, uma humana vinda da União Soviética para o Japão com a missão de roubar o coração serra elétrica de Denji. Também conhecido como Bomb Girl, a Reese é metade humana e metade demônio, podendo se transformar quando bem quiser, puxando um alfinete em seu pescoço como se fosse uma granada. Ela possui atributos bem interessantes e habilidades completamente roubadas e explosivas. Quando transformada, a Reese ganha a habilidade de criar explosões extremamente poderosas, podendo variar de tamanho e alcance e também explodir tudo com um simples toque. Tendo também técnicas como criar explosões em seus braços e pernas para conseguir aprimorar os seus ataques físicos e mobilidade ao máximo, ou então infundir os seus golpes com força explosiva para fazer os seus socos e chutes se tornarem simplesmente devastadores. E dentre as suas principais técnicas, a Reese pode arrancar pedaços da sua pele para criar explosões e transformar os seus membros em torpedos. Ela também pode criar chamarizes que podem explodir por conta própria, a tornando uma oponente simplesmente muito difícil de se vencer. A única forma de conseguir pará-la é abusando de seu principal ponto fraco, que é a água, já que o Reese não pode usar seus poderes de explosão se estiver molhada. Em nosso 9º lugar temos o demônio da maldição. E esse que é um dos demônios mais imorais e roubados que existem na obra. O demônio da maldição personifica literalmente o medo de humanos com maldições, tendo uma aparência bizarra quando é revelado da escuridão, sendo um esqueleto maciço de 2 cabeças com chifres. O seu crânio direito se parece com o de um humano e o esquerdo tem 3 fendas e dentes mais afiados e longos. E além disso, ele possui garras absurdas e uma grande caixa torácica aberta. Na esmagadora maioria das vezes, ele é manifestado através de contratos com humanos, sendo que os humanos que fecharem um contrato com ele podem amaldiçoar suas vítimas. Para que essa maldição ocorra de forma correta, o contratante é obrigado a esfaquear suas vítimas algumas vezes. Quando o número pedido é alcançado, o demônio da maldição aparecerá e irá ferir de forma mortal o alvo, mordendo o pescoço da vítima e os seus ombros também, além de esmagar os seus braços. E é dito por ser uma técnica simplesmente absoluta e que ninguém jamais saiu vivo disso. Com o nosso 8º lugar, temos o demônio do anjo. Talvez aquele que menos faz sentido. O demônio do anjo é sim incrivelmente poderoso, ainda que seja um tanto quanto contraditório, principalmente porque anjos, na maioria das vezes, não passam tanto medo assim. Mas a verdade é que ele é sim muito forte, ainda que sua preguiça muitas vezes faz que ele caia de rendimento. O demônio do anjo é um dos mais fortes caçadores de demônios que existem, e a sua principal habilidade, que torna ele tão poderoso, é a capacidade de roubar as expectativas de vida dos humanos com um simples contato físico. E esse contato pode ser tanto propositalmente quanto involuntariamente, como por exemplo quando Aki agarrou as mãos de Angel por pouquíssimos segundos e ele perdeu 2 meses de vida com isso. E mais uma grande habilidade que ele possui é a capacidade de transformar esse tempo de vida extra que ele tem em armas ultra poderosas, como por exemplo uma espada criada com 5 anos de vida extra, que podia matar um humano com apenas um toque sem deixar nenhum tipo de corte ou contato. E por aí vai, armas criadas com 10 anos de vida extra, 1000 anos e etc. Cada uma sendo mais forte que a outra, dependendo da quantidade de vida usada para sua criação. Com o nosso 7º lugar, temos o demônio do Cosmo. Vamos agora com um dos demônios que é tão poderoso que mesmo sem estar mostrando seus reais poderes, ainda assim já é considerado um dos mais fortes demônios de todos. O demônio do Cosmo se manifestou como um infernal, ou também conhecido como um Fiend Devil, que é quando um demônio possui o corpo de um humano à força, sem ter nada de formas híbridas ou contratos e por aí vai, e por isso seu poder fica bastante limitado.
O seu poder é baseado no medo das pessoas em conhecer o conhecimento infinito do cosmos e do espaço sideral. O medo do que é desconhecido e a dificuldade de obter compreensão total de tudo que existe no universo torna o cosmo ainda mais poderoso. Quando suas reais habilidades são liberadas, o demônio do cosmo envia a mente do seu alvo para uma dimensão diferente, que se parece com uma gigantesca biblioteca repleta de infinitos livros. E ele força seu alvo a entender tudo o que existe no universo. E isso deixa em um estado de transe infinito, como se eles congelassem. E a partir daí, ele só é capaz de pensar em Halloween até morrer. Quando isso ocorre, a vítima não conseguirá pensar ou dizer mais nada nunca mais em sua vida. Nada e absolutamente nada além da frase Halloween até o dia da sua morte, sendo um poder capaz de incapacitar seus alvos para todo sempre. E além disso, vale lembrar que o demônio do cosmos possui o poder da onisciência, já que o cosmo tem o conhecimento de todo o universo dentro de sua cabeça. Em sexto lugar, temos o demônio do inferno, um dos demônios mais brutais que existem. Ele possui várias formas diferentes, mas a sua real forma é parecida com um centauro flamejante ultra fodão que possui uma cabeça quase sem expressão. O poder desse demônio é baseado no medo das pessoas de irem para o inferno, o que talvez seja um dos maiores medos que existem na humanidade. Mas ao mesmo tempo, como existem várias pessoas que não acreditam no inferno, esse demônio também nunca obteve 100% das capacidades que ele poderia ter. O que é ainda mais bizarro, porque mesmo assim ele é incrivelmente poderoso. O seu grande poder é manifestado quando ele assume a sua segunda forma. Ele se manifesta sendo uma mão gigantesca com 6 dedos que leva seus alvos diretamente para o inferno. E isso é algo completamente aterrorizante, pois ser mandado para o inferno significa existir no mesmo lugar que muitos outros demônios residem também, sendo na grande maioria os mais fortes da obra. O nosso quinto lugar tem o demônio dos bonecos. A geração que literalmente cresceu aterrorizada com o boneco Chuck deve adorar esse aqui. O demônio dos bonecos tem o seu poder concedido graças ao medo da humanidade em bonecos, o que na verdade é um tanto grande, principalmente para a quantidade de filmes que vemos de bonecos, assassinos e por aí vai. Devido a isso, o poder do demônio dos bonecos é muito grande e talvez um dos únicos que é capaz de acabar com toda a humanidade. Pois ao ativar a sua habilidade, ele pode transformar outros humanos em bonecos com apenas um simples toque. E os recém-humanos transformados em bonecos podem transformar mais e mais humanos em bonecos com um toque também. Então essa habilidade é quase um apocalipse zumbi de boneco, como se fosse um vírus que se espalha rapidamente e se não for contido, simplesmente fufu. E ele ainda pode controlar cada um desses bonecos e fazê-lo transformar seus braços em estacas ultra afiadas para lutar. Até o momento, apenas híbridos e demônios completos podem resistir ao poder do demônio dos bonecos. O nosso quarto lugar pertence ao demônio da arma. Talvez um dos demônios mais conhecidos de todos, o demônio do Rio de Janeiro. Tô brincando, hein? O demônio da arma foi criado a partir do medo muito grande da humanidade em relação a armas. E uma coisa que já dá muito medo, convenhamos que a arma, foi ainda mais amplificado no universo de Chainsaw Man. Isso porque a humanidade tentou usar armas de fogo para derrotar os demônios há cerca de 13 anos atrás em relação à história original da obra. O grande problema é que para variar os humanos fizeram merda e aquilo que deveria ser usado para proteger começou a ser usado para atacar a própria humanidade. E com isso, muitos roubos, mortes e ataques começaram a acontecer. Tudo isso era transmitido pela mídia para o mundo inteiro incontáveis vezes, gerando com isso um pânico simplesmente colossal nas pessoas por armas. Todo esse medo acumulado gerou o fortíssimo demônio da arma ou demônio pistola. Ao surgir, de imediato esse demônio deu a volta ao mundo, atacando e destruindo simplesmente tudo à sua frente, matando cerca de 1.200.000 pessoas. E isso o tornou um dos demônios mais conhecidos por todos e que também gera um pânico em escala global. E finalmente, abrindo nosso pódio, temos o demônio do controle com o nosso terceiro lugar. E finalmente ela, a amada e odiada Makima. Talvez o maior plot twist que já existiu em Chainsaw Man foi a revelação da Makima como um demônio. E não só isso, um dos demônios mais fortes que existem, sendo um dos 4 cavaleiros demônios que residiam no inferno antigamente e eram extremamente poderosos. A Makima é o demônio do controle. Os seus poderes são baseados no medo das pessoas por serem controladas. Os poderes da Makima permitem que ela controle outras pessoas que ela considere inferiores a ela mesma. E essa habilidade se estende a outros demônios também. E ela pode usar os seus poderes conectando eles através de correntes. Basta ela achar que o alvo é inferior a ela e pronto, ele vai ser controlado na hora.
Com isso, a Makima pode controlar infinitos seres bastante poderosos e formar grupos ou até mesmo exércitos praticamente invencíveis que vão lutar a seu favor. O nosso segundo lugar pertence ao demônio da motosserra. E esse que é o demônio capaz de fazer outros demônios simplesmente se tremerem de medo. Inicialmente, o animal de estimação e amigo de Denji, o Pochita, é revelado como a versão mais enfraquecida do demônio da Serra Elétrica em Chainsaw Man, um dos demônios mais absolutamente poderosos que existem. Inicialmente, o demônio da Serra Elétrica vivia no inferno e ele matava incontáveis demônios o tempo todo. Quando cada demônio desse morria no inferno, eles voltavam para a Terra, porém com uma única diferença: cada um deles não se lembrava de absolutamente nada, a não ser uma coisa: o som da motosserra estridente em suas mentes. Dentro do inferno, o seu poder era tão temido e todos o achavam tão poderoso que em certo momento ele começou a ganhar seguidores que o adoravam como uma espécie de ser supremo. O seu apelido era o demônio que outros demônios temem, o famoso herói do inferno. Sua fama era tanta que isso acabou chamando a atenção de grandes figurões dentro do inferno. Em um certo momento, ele acabou entrando em uma luta contra os 4 cavaleiros mais poderosos e acabou sendo gravemente ferido. Para sobreviver, ele foi reduzido de uma forma bastante limitada, que era o pequenino Pochita que nós conhecemos. Já no mundo real, buscando ainda ficar vivo, ele encontrou o Denji e firmou um contrato com o garoto, e posteriormente deu seu próprio coração para ele, o tornando um novo demônio da motosserra. Mas o que realmente faz dele um dos seres mais poderosos de Chainsaw Man é a sua habilidade de acabar com o ciclo de nascimento e renascimento dos demônios. De forma resumida, quando o demônio da motosserra come um demônio, o medo que aquele demônio representava para o mundo deixa de existir, e com isso o demônio também some. Por exemplo, caso ele derrote como o demônio da arma, todas as pessoas do mundo vão deixar de sentir medo de armas, e o demônio da arma desaparecerá e nunca mais renascerá. E finalmente, o nosso primeiro lugar, e temos o demônio das trevas. O primeiro lugar, o demônio primordial, um dos mais cabulosos, assustadores e sinistros de todos. O demônio das trevas é tão poderoso pois o seu poder vem de um dos maiores medos que existe na humanidade humana, as trevas e a escuridão. Eu acho que todo mundo, uma vez na vida, já sentiu medo ou ainda sente medo de ficar no escuro. Principalmente quando criança, quando tu apagava a luz e saía correndo pra cama num cagaço só. O demônio das trevas é tão, mas tão absurdo. Por exemplo, todos os demônios possuem um ciclo infinito de morte e vida, mudando do inferno para a terra sempre que morrem. Mas nesse caso específico, o demônio das trevas nunca saiu do inferno uma vez que fosse. Isso porque ele simplesmente nunca morreu desde sua criação. É dito que ele incorpora os maiores medos que estão enraizados naturalmente na psique humana, que é o desconhecido, a escuridão e as trevas. E isso passa de pai para filho e é um ciclo sem fim, e por isso ele existe desde sempre ser um ser transcendental. Um outro exemplo é que vários demônios extremamente fortes preferem retirar a sua própria vida do que se encontrar com o demônio das trevas, ou simplesmente desmaiam de medo somente de sentir a presença dele de longe. E entre os seus poderes, é dito que ele possui velocidade e força extremas, tendo alcançado praticamente o limite de tudo, sendo capaz de matar várias pessoas em apenas um pequeno instante. Fiel ao seu nome, uma outra técnica sua é capaz de convocar a escuridão para envolver uma grande área, além de trazer imagens perturbadoras também, fazendo até a mente de outros demônios sentirem medo. Com um simples olhar seu, ele pode fazer que todos comecem a sangrar até morrer. E é isso, galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo, beleza? As nossas redes sociais estão aqui na descrição, segue a gente lá que dá uma moral absurda também. E é isso, muito obrigado, vocês são os melhores e valeu!